Exclusivo. Quem é o homem que pode provocar uma grande reviravolta na partilha de bens do apresentador Augusto Liberato, o Gugu? Roberto Cabrini localiza Ricardo Rocha, um empresário paulista que agora reivindica na justiça o reconhecimento de paternidade. Em uma entrevista reveladora, Ricardo se emociona e diz que vai até o fim em busca de uma resposta. Seria ele o quarto filho de Gugu? Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Na trilha de um pai. É o programa do Gugu. Lumen Group, pode entrar! Passos lentos. Uma longa jornada. Uma longa procura. Quem é o homem que acredita ser filho de Augusto Liberato e entrou na justiça para tentar provar essa tese? E, enfim, seu rosto é revelado. Seu nome completo? Ricardo Rocha. Sua idade? 48 anos. Sua profissão? Empresário, vendo carros. E a pergunta crucial. Chega o momento dela. Quem é o seu pai, Ricardo? O Gugu. Augusto Liberato. Essa é a história de um homem que há 36 anos tenta incluir o nome de seu pai no documento de identidade. Que informações constam na sua carteira de identidade? Só o nome da minha mãe. E no espaço, o nome do pai? Vazio. Isso sempre te machucou? Sim, depois de um certo tempo foi um vazio, né? O que passava? Porque você não tem um carinho de um pai, você não tem um conselho, você não tem um ombro do lado para te apoiar, para te... Tá do seu lado, né? Nos piores momentos, nos melhores. Aqui é emoção até o fim. Um homem simples. Tímido. É assim que ele se apresenta diante de mim. Filho de mãe solteira. Uma migrante nordestina que desembarca em São Paulo em busca de novas oportunidades. Aqui, Otacília Gomes da Silva começa a trabalhar como empregada doméstica. Por que você decidiu, enfim, quebrar o seu silêncio? A exposição está sendo muito grande, né? Então, para as pessoas ouvir a minha verdade, a verdade que é uma só, que é a minha vida. E eu ter um pouco mais de sossego, voltar ao meu natural. De 2017 para cá, eu comecei a amadurecer a ideia. Essa procura por respostas nos leva a uma viagem no tempo. Estamos no bairro de Perdizes, em São Paulo, mais precisamente na rua Aimberê. Aqui, em 1973, havia nesta área uma padaria, que hoje já não existe mais. Nessa padaria, a imigrante nordestina Otacília Gomes teria conhecido o então adolescente Augusto Liberato. Seria uma relação muito incomum, uma mulher de 28 e um adolescente de apenas 14 anos. A amizade teria evoluído para uma relação mais íntima e resultado em gravidez. Voltamos à década de 70. Que história ela conta para você? Ela ia diariamente na padaria buscar pão para a família que ela trabalhava. E encontrava com ele algumas vezes lá. E começou uma amizade que se tornou uma paquera, né? Até rolar um flerte entre eles. Começou em olhares, eles começaram a conversar, conversa básica, porque ele sempre estava ali, acho que lanchando, que ele trabalhava numa imobiliária na época, de office boy, e começou em conversas esporádicas. A relação entre a dona Otacília e o Gugu durou quanto tempo, pelo que ela conta? Meses. Meses. Foi meados, no segundo semestre de 73 para início de 74. Ou seja, menos de um ano. Menos de um ano. E ela acabou se envolvendo com ele. E eles mantiveram relações íntimas? Tivemos. Quantas vezes?
2 vezes. 2 vezes. Onde foi isso, pelo que ela conta? Um hotel na Lapa, no bairro da Lapa. O que ela conta sobre isso? Ela falou que foi pra lá com ele. As 2 vezes no mesmo lugar. Acho que foi no mesmo hotel. O que sua mãe guarda da figura dele, pelo que ela te conta? Ele era um menino bom, uma pessoa boa, né? Assim, ele já era muito... Ela fala que ele era muito comunicativo. Ela considera que o Gugu e ela namoraram? Não. Ela considera o quê? O que ela fala é que é um flerte, né? Namoro não. Mas eles vinham conversando há meses. Conversas, encontros. E por que isso foi interrompido? O que ela conta? Foi interrompido, Cabrini, porque na época foi de virada de ano, início de ano, ela foi viajar com a família que ela trabalhava. Foi onde ela perdeu o contato. E foi quando ela voltou que logo após ela ficou sabendo sobre a gravidez. Ou seja, ela te fala com absoluta certeza de que ela manteve relações com o Gugu. Com o 2 vezes. 2 vezes. É uma relação entre um adolescente E uma mulher. e uma mulher adulta. Uma mulher adulta. Isso aí. E como é que a sua mãe descreve essa relação? Ela não é normal, né, Cabrini? Você chegou a perguntar sobre isso para sua mãe? Não. Nunca. Ela tinha praticamente o dobro da idade. Quase isso. Quase isso. Quando descobre a gravidez, Otacília não tem mais contato com o Gugu. Ela foi à procura na padaria. E chegando na padaria, os rapazes que trabalhavam lá, os balconistas, informou que ele não estaria mais trabalhando, que ele não estaria indo mais lá, que ele tinha saído de onde ele trabalhava. E ela nunca chegou a falar para ele sobre essa gravidez? Não. Nem durante a gravidez e nem depois? Não. Quando você nasceu? Não. Por quê? A minha avó não aceitava. Então, para ela foi um processo muito difícil. Ela teve que, durante um tempo da gravidez, morar com algum tio meu. Mas ela nunca teve a iniciativa de procurar o Gugu para contar tudo isso? Procurar ele, não. Por quê? A exposição de Cabrini hoje uma empregada doméstica. Assim, imagino eu procurar uma pessoa, televisão, pessoas de outro nível, né? É complicado, eu imagino isso. Trajetórias que correm paralelamente, um distante do outro. O começo de uma nova fase. Que idade você tinha quando sua mãe te disse que o Gugu seria o seu pai? Que eu me recordo, Cabrini, entre 10 e 11 anos, mais ou menos. Você lembra do dia que ela te chamou para contar isso? Sim. Como foi exatamente? Para mim foi alguma coisa assim meio espantosa, mas eu não entendia muita coisa, né? Então eu só queria ter um pai, queria conhecer um pai, meu pai. Isso sempre te intrigou? Sempre. Você lembra das palavras que ela usou para te informar que o seu pai era o Gugu? Ela falou que meu pai era uma pessoa da televisão. E eu perguntei para ela se da onde que ela tinha tirado aquela ideia. Assim, de início, você não acredita, né? Ela disse exatamente o nome do seu pai? De primeiro não, mas depois sim. De assistência, sim. E aí o que ela disse? Ela falou que era o Gugu. E aí o que você perguntou para sua mãe? Eu perguntei se ela não tinha dúvida. Mas por quê? Ela falou que não. Ela falou que não tinha dúvida nenhuma. Como ela não tem até hoje. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida. Você sempre cobrou da sua mãe, por exemplo, procurar o Gugu ou não? Não. Por quê? O Cabrini, para mim, a minha mãe cobrava eu, porque depois que eu fiquei sabendo, por que eu não procurava? Enquanto para Ricardo, o desafio maior é o da própria sobrevivência, Gugu vai se consolidando como um dos mais importantes apresentadores da TV brasileira. Obrigado pelo carinho.
Financeiramente foi uma infância muito difícil, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, água. Basicamente, se pagava uma coisa, eu deixava de pagar outra, né? Chegou a passar fome? Passei fome, dormi na rua. Dormiu na rua? Dormi 2 noites na rua. Como foi isso? 2 noites na rua? Que idade você tinha? Já grande, já. Já grande. O empresário volta ao lugar onde passou o pior momento de sua vida. E por que chegou a esse extremo? Fomos despejados. Eu fui despejado inúmeras vezes, que não tinha condição de pagar um aluguel. E eu não tinha para onde ir. E eu dormi na rua 2 vezes, em cima de uma árvore. Se você tivesse conhecido o Gugu, você teria compartilhado com ele esse momento? Acho que eu não teria nem passado por isso, né? Talvez. E você chegou a refletir sobre isso? Puxa, eu tenho um suposto pai, Cabrini, uma pessoa bem-sucedida e eu precisei dormir 2 vezes na rua? Com o tempo da minha vida, eu não pensei nisso. Eu tive um breakout por um tempo. Eu trabalhava, eu corria para mim mudar a minha história, ou eu nunca esperei nada de ninguém. As perguntas surgem. São inevitáveis. Por que você esperou tanto tempo? Assim, Cabrini, eu sou uma pessoa meio reservada. E eu sempre temi isso que está acontecendo no momento. Não teria sido mais simples, mais objetivo da sua parte, ter procurado o próprio Gugu enquanto ele ainda estava vivo? Me arrependo de não ter feito isso em vida dele. Hoje eu me arrependo. Por que você não fez? Receio. Do quê? Da exposição, Nunca quis por esse motivo, só isso. Eu não gosto de aparecer. Não gosto. O motivo é esse mesmo, basicamente. O Gugu sabia da sua existência? Não. Acredito eu que não. Mas por que não procurar o Gugu e talvez manter isso em segredo? Agora de velho, já de certa idade que eu já comecei a ter depois, pai, eu fui amadurecendo, mas demorou muito, né? Carismático. E a primeira semifinal do Canta Comigo começa agora. Pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Popular. Todos ligados aqui na Record TV. Nós estamos aqui. Criativo. Fez o seu protesto. O Thiago se defendeu. Eu acho que o auditório tem que julgar. E o DJ disse se é pra tirar o ponto deles ou não. Apesar da fama, Gugu sempre faz questão de manter sua privacidade. Vida pessoal e familiar, longe dos holofotes. Bom dia. Era na intimidade que ele desempenhava seu melhor papel, o de um pai amoroso. A gente tá aqui na doca, né, de pesca. Nossa aventura vai começar. Vamos pescar. Bora. De longe, Ricardo vai acompanhando tudo. Hoje, oficialmente, Gugu tem 3 filhos. Ele deixou 3 filhos. 3 filhos. Oficialmente são 3 filhos. Para você, são seus irmãos? Sim. É algo que você sente no fundo da alma? Sim. Esse é o Gugu que todo mundo conhece. Nossa, adoro viajar. E com eles, então, melhor ainda. Esse dia eu assisti. Esse é o Gugu para poucos, para os íntimos. Ele mostrando a família. O sujeito Seus supostos irmãos. que Sim. aparece na TV é, Que você sentiu? reservado, principalmente quando o assunto Eu queria estar do lado, né? Você sentiu que você poderia estar lá? Podia estar do lado dele, né? Passou isso à mente? Ao lado dos filhos Sim. em casa pela primeira vez. Ricardo, passa pela sua mente tudo que você perdeu? Ou pode ter perdido? Sim.
Perdi muita coisa. Muita coisa. O que vem na sua mente? O amor, né? O carinho. Eu me vejo muito nele hoje. Algumas coisas que eu ouço, que eu acompanho, que eu vi nele. Agora, quase 4 décadas depois, momentos de decisão. Ele quer um exame de DNA. Em 2019, entra com uma ação na justiça com um pedido de investigação de paternidade. Não tem mais volta. Quando você recebeu a notícia da morte do Gugu, você chegou a pensar, puxa, perdi a oportunidade de procurá-lo? É a parte que mais, vamos dizer, que machuca, né? Porque eu perdi a oportunidade de conhecê-lo, ele. Não vou ter mais isso. Existe um grande vazio dentro de você? Sim. Pela ausência da figura do pai? Sim. Quer dizer, você chegou a achar que conseguiria fazer esse processo com o Gugu ainda vivo? Com o Gugu em vida. Você estava se preparando para isso? Sim. Sim. Mas você nunca chegou a pensar em fazer uma ligação? E falar para ele tudo que te atormentou durante tanto tempo? Não, porque eu também não tinha os meios, né? Você não queria incomodá-lo? Não, também. Era essa a razão principal? Você temia ser rejeitado por ele, se você o procurasse? Não era essa a razão principal. A minha razão principal de não ter procurado antes, eu acho que é a maior de todas, é a minha timidez, o meu jeito de ser, meu discreto. E o que mudou agora para que você tenha decidido fazer o que você esperou tanto tempo para fazer? Para mim não mudou muita coisa, eu tive um pouco mais de coragem, talvez. Não sei te dizer, explicar a palavra correta. Eu nunca tive o objetivo de que as pessoas têm, né? Sabe que tem alguém, que tem uma possibilidade de se dar bem materialmente, né? Quando as pessoas insinuam que você seria um aproveitador que pensa apenas em dinheiro, qual é a sua reação? Cabrinha, eu não ligo muito pra isso, não. Meu objetivo é só poder fazer o exame. De 0 a 10, qual é o seu grau de convicção? 9. 9. Um grau elevado. Um grau elevado. Mas você não tem certeza absoluta. Se tem esse 1%, então a necessidade da paternidade é para tirar esse 1%. Poderia agora Ricardo Rocha mudar os rumos da divisão dos bens de Gugu? É o que está em jogo aqui. Ricardo, você tem ideia do patrimônio deixado pelo Gugu? Do valor da herança? A ideia que eu tenho é o que falam nas mídias, na televisão. Que informação você tem? Que chega a em torno de 1 bilhão. Eu não... É muito dinheiro? É muito dinheiro. É muito dinheiro. O que você reflete sobre isso? Cabrini, pra mim o dinheiro hoje não deslumbro. Se ele for o seu pai, você pode se tornar, do dia para a noite, uma pessoa rica. Desde que você consiga direitos legais. Sim. Pensa sobre isso? Não tem como eu falar pra você que não. Se eu falar pra você que isso não passou por nenhum momento pela minha cabeça, sim. Porque eu tenho filhos. Vai mudar algumas coisas. Segurança. Você sabe que o Augusto Liberato deixou um testamento. Sei. Onde, evidentemente, você não está incluído. Até porque ele não sabia sobre a sua existência. Não sabia da existência. Ele nunca soube da sua existência. Não sabia da minha existência. Então não tinha como eu estar incluso. E diante disso, você precisaria pedir algo que não consta no testamento. É natural, como os outros filhos dele têm. Estaria ele próximo de descobrir sua verdadeira identidade, sua verdadeira origem? A resposta ainda depende da ciência. E tudo pode ser mudado. São 36 anos à espera dessa informação. 36 anos. Durante décadas, esse foi o Gugu que você conheceu. O Gugu que o Brasil conheceu. Sim. É isso aí. É o Gugu que eu conheci e que eu conheço, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Faltou isso pra mim. Te emociona isso?
sim. O seu nome é Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Você acrescentaria Liberato? O Liberato. Isso seria importante para você? Sim. Sim. A busca é essa. Mas Você- dentro do meu coração tem Tem o quê? a certeza De quê? que ele é o meu pai. Ele quem? O Augusto Liberato, o Gugu. E você já sabe, novas revelações desse caso no Câmara Record com Roberto Cabrini, logo depois da grande conquista.